A paz do Senhor, queridos irmãos, bom dia. Estou feliz por estar aqui para trazer uma palavra para o seu coração. Na verdade, não estava nos meus planos trazer uma palavra hoje, porém, ontem no culto, o Senhor me tocou profundamente e fez eu entender que Deus tem uma direção certa com essa palavra nesse dia. Essa palavra ela tem um endereço certo. É para alguém que vai estar ouvindo essa palavra. Então eu quero ler com você aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 11, a partir do versículo 1. Eu vou ler alguns versículos pulando, tá? A ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. E mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Versículo 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Meus queridos, ontem eu fiquei tocada profundamente com o culto de ontem. E durante o culto, Deus ministrava ao meu coração essa palavra na vida de alguém. E Deus falava para mim que tinha alguém que ia ouvir essa palavra e que ele precisava falar algo com essa pessoa. E meus queridos, nós estamos vivendo dias tão difíceis. A fé está tão escassa nos dias de hoje. A palavra do Senhor diz que na vinda de Jesus haverá fé na terra. Pessoas estão perdendo a sua fé, sabe? Os dias têm sido tão maus, tão difíceis, que muitas pessoas têm passado por tantos problemas e elas não estão conseguindo sobreviver emocionalmente e espiritualmente diante dos seus problemas. Elas têm se abatido de tal forma que até mesmo o seu corpo físico está morrendo. Elas não estão suportando esse processo que estão vivendo e muitas vezes elas começam a falar com elas mesmas: eu não aguento mais viver. Eu preferia que Jesus me levasse, eu preferia a morte
do que continuar vivendo essa vida que eu estou vivendo. Eu estou vivendo numa escuridão, eu não vejo saída, eu não encontro uma luz. Eu estava conversando com uma mulher ontem, isso. Ela me mandou uma mensagem e até uns dias atrás, meus queridos, a irmã dela havia me mandado uma mensagem e falou assim: olha, conversa com a minha irmã, porque ela está pensando em tirar a sua vida. E eu falei: fique em paz, eu já orei por ela. Ela não vai tirar a vida dela. E nesse mesmo dia, ela me mandou uma mensagem falando assim: olha, irmã, se você quiser falar comigo, eu posso falar com você hoje. Porque até então eu estava tentando falar com ela, mas ela não me respondia. Ela não queria falar comigo. Algo estava impedindo ela de falar comigo. E eu estava só orando, eu já estava orando por ela há dias. E nesse dia que a irmã dela falou assim: irmã, tenta falar com a minha irmã, porque hoje eu estive com ela. E ela falou assim para mim: eu estou pensando em tirar minha vida. E aí eu tinha um compromisso nesse dia, era segunda-feira, eu tinha uma consulta marcada. E ela mandou uma mensagem para mim bem de manhã cedo, na hora que eu já estava pronta para sair de casa. E ela falou assim: olha, a gente pode conversar hoje se você quiser. E eu falei assim: minha amada, eu estou de saída, eu tenho um compromisso agora, mas eu não vou deixar você ficar desse jeito. Eu vou orar por você. E a hora que eu chegar, nós vamos conversar. Eu vou te procurar para a gente conversar. Mas eu creio que na hora que eu voltar, você já vai estar bem. E foi assim que eu fiz. Eu peguei e falei: olha, você fecha os seus olhos. Ela não é crente. Você fecha os seus olhos e coloque a mão no seu coração, que eu vou orar por você. E eu orei por ela. E Deus ali começou a ministrar através da minha vida. Através dessa oração, começou a falar com ela. E aquela mulher começou a chorar muito. E ela começou a chorar muito. E eu acabei a minha oração e disse para ela assim: amém, minha querida? A partir de agora, algo muda na sua vida. Ela não tinha me falado que ela queria se matar. Eu falei: a partir de agora algo muda na sua vida. Eu vou pro meu compromisso. A hora que eu voltar, eu tenho a certeza e a convicção que a hora que eu voltar você vai estar diferente. E aí, meus queridos, eu fui e voltei e procurei ela, liguei para ela. E eu falei: como que você tá? Ela falou: irmã, eu tô bem melhor. Eu estava com o pensamento de tirar a minha vida. E eu estou bem melhor porque eu senti tanto a presença de Deus. Eu acredito que era a presença de Deus, eu nem entendo muito isso. Mas eu senti assim, na hora que você orava, o meu corpo todo arrepiava. E eu sentia algo assim muito forte, assim do alto da minha cabeça até os meus pés. E eu senti algo muito forte. E algo mudou na minha vida. E realmente foi do jeito que a senhora falou. Eu falei: minha irmã, eu sabia disso, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. E que se a partir de hoje você conhecer esse Deus também, você pode ter certeza que Ele vai mudar a sua história. E eu conversei com essa mulher e ela estava passando por um problema muito terrível. E depois que nós conversamos, eu continuei a dar assistência para ela e sempre eu ligava para ela: e como você está hoje, minha irmã? Você está bem? Ah, e detalhe que eu esqueci de dizer, nesse mesmo dia que nós conversamos, eu falei para ela: você quer uma mudança na sua vida? Você quer Jesus no controle da sua vida? Você quer que Ele coloque um ponto final
nessa história de morte que você está vivendo, porque você não estava vivendo, você tinha morrido. Por mais que você ainda estava vivo em corpo físico, mas a sua alma já estava morta. Você quer a partir de hoje que o Senhor comece a ressuscitar a sua vida e você venha viver em novidade de vida? Ela falou, eu quero. Eu falei, então eu quero que você repita comigo essa oração. Você deseja aceitar hoje o Senhor Jesus como Senhor da sua vida e como seu Salvador? E ela não entendia o que era isso, e eu expliquei para ela, e eu orei por ela, e ela aceitou a Jesus como Senhor da sua vida. Meus queridos, e eu continuei falando com essa mulher, e a cada dia que passava, ela estava melhor, e eu falava, como que você está hoje? Ela, eu estou bem, eu estou muito feliz, eu fui na cidade, eu comprei roupas novas, eu comprei sapatos novos, e cada dia eu levanto feliz e alegre, a minha vida mudou. Aí, meus queridos, veio ontem, uma mensagem chegou no meu celular. Irmã, a gente pode conversar um pouco? Eu falei, amém, a gente pode conversar sim. E novamente ela estava desanimada. Eu não sei o que eu faço da minha vida. Meus queridos, escute bem uma coisa. Os levantes nas nossas vidas são constantes. Não é porque Deus coloca uma alegria sobre a sua vida hoje e algo novo acontece que você vai estar isento de você passar por lutas e tribulações até mesmo internas dentro de você. Dúvidas vão chegar, o inimigo muitas vezes planta setas de dúvidas sobre você e desânimo, e vem isso daí, mas eu te falo uma coisa, que isso daí é algo que não permanece, vem, mas passa. Porque isso daí era algo constante na vida dela, essa era a vida dela, de tristeza, de desânimo, de aflição, angústias constantes e sem vontade de viver. Mas a partir do momento que Jesus entrou ali na vida dela, aquilo ali veio sim, aquela dúvida, aquela tristeza, mas depois aquilo passou. Entendeu? Porque Jesus já estava na vida dela, e eu conversei ali poucos minutos com ela, e ela novamente, ela já estava bem, já com fé e força para continuar a viver novamente, porque ela já não tinha mais o desejo de morrer, porque Jesus havia ressuscitado a esperança na vida dela, Deus já havia ressuscitado os sonhos que ela havia perdido. Meus queridos, aqui no versículo 3, diz assim, mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Meus amados, a palavra do Senhor diz que Jesus amava a Maria, amava a Marta e amava a Lázaro. Eis que está enfermo aquele que tu amas. Meus queridos, o amor de Jesus nas nossas vidas não nos impede e nunca vai nos impedir de passar por lutas e tribulações. Não é porque Jesus te ama que a sua vida vai ser um mar de rosas. Haverá os espinhos também, haverão os dias maus também, haverão os dias tristes, os dias escuros. Mas na Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira. Mas a alegria vem ao amanhecer, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Entende? E aqui, meus queridos, muitas vezes quando a gente está passando por alguma luta, por alguma tribulação, nós começamos a pensar que Jesus não nos ama. Nós começamos a nos sentir sozinhos. E longe do amor de Jesus, parece que Ele não nos ama, parece que Ele não está se importando conosco. Mas isso não é verdade. Jesus te ama sim. Mas você precisa passar por esse processo. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Deixa eu te explicar uma coisa, nós que estamos neste mundo, nós nos tornamos uma vitrine para aqueles que passam por nós.
Muitas vezes Jesus nos coloca ali atrás de uma vitrine e as pessoas que passam ali, como se fosse uma vitrine de loja, as pessoas passam na rua e olham aquela vitrine. As pessoas que passam por você olham para a sua vida. E essa vitrine é para quê, meus queridos? É para que a glória de Deus, é para que a glória do Senhor Jesus seja manifesta através da sua vida. As pessoas precisam conhecer Jesus. Através da sua vida, você ali é como se fosse ali um presente de Deus para a humanidade. Então você fica ali exposto numa vitrine e aquilo ali precisa encher os olhos daqueles que vejam. Aquilo precisa trazer uma curiosidade. As pessoas precisam olhar para você e se perguntar, falar, meu Deus, mas como que essa pessoa passa por tantas lutas, tantas dificuldades, tantas tribulações, e mesmo assim está aí em pé, está alegre, está feliz? Você precisa ser uma vitrine, as pessoas precisam ver Jesus na sua vida, entende? Então é por isso que esse processo precisa acontecer. E aqui, ouvindo pois que Lázaro estava enfermo, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar que estava. Meus queridos, você não entende hoje, mas você vai entender lá na frente o porquê de tudo isso. Muitas vezes realmente Jesus demora, porque quando chegou a notícia ali que Lázaro ele estava enfermo, o que acontece, meus queridos? Lázaro estava só enfermo. Olha só o que eu falo para você nesse dia. Nesse momento que falaram assim, olha, aquele que tu amas, Senhor, está enfermo. Lázaro ainda estava enfermo quando chegou a notícia até Jesus. Porém, a palavra do Senhor diz que quando Jesus ouviu que Lázaro estava enfermo, ele ficou ainda 2 dias aonde ele estava na Galileia. Entende? E o que acontece, meus queridos? Aquele que você ama, se você ficar sabendo que está enfermo, você não vai automaticamente querer socorrer essa pessoa? Se você ama ela, meu Deus, é para ontem, você vai correndo. Mas Jesus ficou ainda 2 dias na Galileia. Ele não foi atender a Lázaro, aquele que ele amava. Você está entendendo, meus queridos? Muitas vezes nós não entendemos a demora de Deus, mas é necessário passar por essa demora. Sabe por quê? Porque olha só, depois que passou esses 2 dias, Jesus ele foi para a Judéia, entende? E chegando lá, já havia 4 dias que Lázaro já estava sepultado. Eu te falo uma coisa, Jesus muitas vezes demora porque o processo precisa acontecer. Tem um motivo, um propósito dessa demora. E Lázaro estava enfermo, mas ele precisava morrer. Você está entendendo? Era necessário Jesus demorar porque Lázaro precisava morrer. E Jesus demorou por isso, para dar tempo ali, para Lázaro morrer e já tá ali sepultado há 4 dias. Precisava estar ali morto, precisava já estar fedendo, porque a glória de Deus precisava ser manifesta. Meus queridos, aí Marta falou para Jesus assim, Senhor, mas se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Meus queridos, ela não entendia, era necessário morrer, precisava morrer, a glória de Deus tinha que ser manifesta, e você não está entendendo o porquê que você está passando por isso, porque você precisa passar por isso, porque a glória de Deus tem que se manifestar na sua vida e através da sua vida. Aleluia, glória a Deus. Ele queria que morresse. E aqui no versículo 25 diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Meus queridos, sabe, quando Jesus chegou ali no momento da morte de Lázaro,
quando ele viu ali todo mundo chorando, Jesus chegou ali naquele momento e Jesus também chorou. Aquele que diz, eu sou a ressurreição e a vida, ele chorou. E aí, aqueles que viram, os judeus que viram ele chorando, falaram assim entre si, viu só como que ele amava Lázaro? E muitos disseram assim, mas aquele que fez, que deu vista, abriu os olhos aos cegos, não podia ele também fazer com que este não morresse? Meus amados, é isso que acontece. Começa uma murmuração em volta de você. As pessoas não entendem o seu processo e começam a murmurar. Alguns começam a falar assim, ai, será que ela é tudo isso que ela mostra? Nossa, mas é esposa de pastor e tá doente desse jeito? E todo esse tempo? Ah, não sei não, hein? Tem alguma coisa errada com essa família. Tem alguma coisa errada na vida dessa mulher. Tem alguma coisa errada na vida desse irmão. Olha só, ele prega, ele ora pelos enfermos, os enfermos são curados e olha ele aí doente. Meus queridos, eu tive um pastor que por anos, ele sofreu com um grave problema no seu joelho e era cirurgia atrás de cirurgia e a cirurgia não dava certo e fazia outra cirurgia e ele era uma bênção, ele orava e os enfermos eram curados. E eu via as murmurações. Nossa, mas o pastor é uma bênção, né? Ora por tanta gente, mas por que ele não ora por ele mesmo para que ele seja curado? Meus queridos, não é do jeito que eu e você quer, mas do jeito que Deus quer. É Ele que tem o controle de tudo, sabe? Existem pessoas que começam a ter um tipo de oração meio estranha. Fala assim, eu determino isso, eu determino aquilo outro. Mas não é bem assim. Quem determina as coisas, meus amados, é Deus. Nós não determinamos nada. Nós podemos orar, profetizar, mas nós não determinamos aquilo que Deus vai fazer. Ele faz aquilo que Ele quer, da forma que Ele quer, no momento que Ele quer e se Ele quiser. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Entende, meus queridos? Nós não determinamos nada e fica essas murmurações, as pessoas olham para a sua vida, olham aparentemente para a sua vida de fracasso e você começa a se frustrar, porque você fica que nem Davi, Senhor, muitos estão perguntando para mim aonde está o meu Deus. Aleluia! Mas eles não entendem que esse processo que você tem que passar, você vai ter que passar porque tem um propósito lá na frente. Essa morte, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus não permite que morra sem antes que ele saiba que vai ressuscitar. Deus não mataria, não permitiria tudo morrer na sua vida da forma que está, se ele não tivesse o poder de ressuscitar. Entendeu? Ele é a ressurreição. Eu não sei o que morreu na sua vida, o que você deixou morrer, o que as pessoas pensam que morreu, porque tem muita gente que já sepultaram você, que já deram por um ponto final na tua vida e na tua história, já olham para você do jeito que você está vivendo e falam assim, é melhor enterrar mesmo porque já morreu, não tem mais jeito. Aí pega e te leva para um sepulcro ali, naquela época, meus queridos, o sepulcro era uma caverna, então eles já levaram Lázaro ali naquele lugar profundo, de difícil acesso até. Levaram Lázaro para aquele lugar, colocaram uma pedra e pronto, encerrou. É um ponto final na vida de Lázaro. E assim muitos dizem, é um ponto final neste casamento, é um ponto final na saúde dela, é um ponto final na vida, no ministério dele. Mas eu te falo, nesse dia, podem até ter colocado você dentro da sepultura,
Podem ter até colocado uma pedra, mas Jesus vai mandar tirar essa pedra. Aleluia! Vão mandar tirar essa pedra, porque Jesus pegou e chegou. Olha só. Jesus disse: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, mas já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verá a glória de Deus? Aqueles que colocaram a pedra, que acreditaram que realmente você não ia passar por isso, vão ter que tirar a pedra. Tá entendendo? Porque Jesus vai mandar tirar a pedra. Colocou lá, pode ter sido até você mesmo que se colocou dentro dessa sepultura, mas Jesus mandou tirar a pedra. Tiveram que tirar a pedra, mas já cheira mal, tá ruim de tirar, vai ficar ruim, Jesus, não dá para tirar não. Mas Jesus falou: eu não disse que se creres verás a glória de Deus. É para tirar a pedra sim, porque eu estou mandando, porque eu sou a ressurreição e a vida. Tá me entendendo? Tiveram que tirar a pedra. E ali Jesus chamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Ele conseguiu sair de lá com as mãos e os pés atados. Como que alguém que está dentro de uma cova profunda e escura, com as mãos e os pés enfaixados, o rosto coberto, vai conseguir sair sozinho de dentro daquela caverna? Meus queridos, eu não sei. Eu não sei como ele conseguiu sair de lá com as mãos, os pés atados, com o rosto todo enfaixado, mas ele saiu de lá de dentro daquela sepultura, porque Jesus clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Eu não sei se ele saiu andando, eu não sei se ele saiu rastejando, se Jesus permitiu que ele saísse de lá voando até, porque os pés estavam atados, mas ele saiu, porque ele ouviu que Jesus chamou ele pelo nome, e Jesus vai chamar você pelo teu nome. Creia nisso. Se creres, verá a glória de Deus. Essa enfermidade não é para a morte. E Jesus disse para mim que essa palavra, ela tem um endereço e é para você, minha irmã. Ouça o que eu tô te dizendo. Licalabaçu e decai. Deus está falando para você: essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. A sua história não acaba aqui no capítulo 11, não. A sua história acaba aqui no capítulo 12, que diz, aleluia, glória a Deus. Diz assim: e foi Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e quem Jesus ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. A sua história não tem um ponto final no capítulo 11, não, porque não era para a morte, era para a glória de Deus. Tem um banquete esperando você aqui no capítulo 12, para você se sentar ali ao lado de Jesus, para que todos vejam aquilo que Jesus fez na sua vida. Tá entendendo, minha querida? E aqui diz: e muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram nessa festa, nesse banquete, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa deles, iam e criam em Jesus. Haverá muitas pessoas que vão conhecer e crer em Jesus por conta da tua vida, porque Jesus te colocou numa vitrine. E as pessoas que vão passar por você vão ver a glória de Deus ser manifesta na tua vida. Amém?
Receba essa palavra nesse dia, em nome de Jesus. Essa palavra tem um endereço, é para você. Então receba ela, tome posse, em nome de Jesus. Porque Jesus tira você hoje dessa sepultura e te traz a vida, porque Ele é a ressurreição e a vida. Amém? Em nome de Jesus, receba a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, a alegria do Senhor, que é a tua força. Seja abençoado você e a tua casa, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.